Aqui, daqui é o P6 que eu já tô terminando de fazer já. Tá no final, fiz os capacitores tudo. A parte interna dele. Aqui. E pelo que eu vi, isso daqui é um capacitor, tipo um super capacitor grandão, muito doideira. Aí tô acabando de fazer os encaixes da fiação tudo. E eu não vou fazer ele igual a fundação ela recomenda, que tem que estar em contato os dois polos, mas eu fiz capacitores mesmo. E não vai ter corrente entre eles. Tipo, apenas vai servir como um capacitorzão grandão que vai entrar no meu Magrave, que aqui, ó. Fiz essa partições de CD, as bobinas. Então, com as conexões já feitas já, entrada e saída. E aqui se compõe em 3 bobinas Magrave, modo Z2,5, que é essa daqui que eu vou estar mostrando com o dedo. Aqui, essa daqui é uma bobina só, aí a de dentro dela, outra bobina, a de dentro, o que acontece? Não faz parte desse circuito, é isolado. Aí ela sai e vem para outra bobininha que eu fiz ali, ó, que também é uma grave bem pequenininha. Aí para ter o pulso dele, igual lá eles indicam fazer a pulsação com esqueci o nome da pecinha, aquele circuito extra lá. Aí eu pensei, em vez de usar isso, eu vou fazer uma bobina tipo que paralela, que não vai ser conectada à eletricidade, mas sim vai, quando que essa bobina ela estiver produzindo energia, produzindo energia não, quando ela estiver ligada na energia, vai estar causando um campo magnético bem grande, que os elétrons vai estar indo e voltando, energia alterna, alternada, não sei, e vai estar tipo, ela vai estar tipo com uma bobina, ela tá lá dentro, paralela a essa, vai estar recebendo e mandando energia para outra aqui. Que aqui é uma saída independente dessa, como se fosse um transformador mesmo. A, o mesmo início que o transformador tem, o mesmo princípio que o transformador tem. Essa aqui vai estar transmitindo energia para outra que tá paralela. Mas o Magrave em si é esse. Ainda eu já postei os outros vídeos, ainda vou demorar muito para acabar aqui, que em modo dizer, cada dia eu ponho uma coisa. Tô pesquisando para ver qual que vai ser o melhor método para eu fazer. Pelo menos primeiro não vai ser tipo que perfeito, mas o melhor o possível. Aqui é outra bobina minha que, igual eu disse nas fotos que eu postei, ela é baseado que tem uma mangueirinha dentro dela, que é essa mangueirinha dessa daqui, ó, dessa mangueirinha que eu imergi ela de GANS. Coloquei GANS dentro dela, GANS líquido, plasma líquido, a água com vários GANS, com mix de GANS de ouro que eu tirei de placa de rede antiga, então um trabalhão para extrair, por causa que infelizmente o ouro é bem caro, não tem como ficar arrumando fácil, mas eu consegui extrair o ouro das plaquinhas as placas de rede de vídeo antiga de computador. E também tem o ganso de cobre, o de zinco, de chumbo, de zinco. O jeito mais fácil que eu encontrei, uma forma de zinco bem barata e acessível, mas que tem que tomar muito cuidado mesmo por causa dos componentes que tem dentro dela, é as pilhas, essas pilhas de carbono. Então o revestimento anodo dela é zinco. Aí você pode tirar eles, que são plaquinhas de zinco pura para a gente estar usando para fazer o gancho de zinco em si. E aqui tá, e próximo eu passo agora, que eu vou fazer o que? Tem esse capacitorzão grandão que eu fiz, que vai ficar em paralelo quando o aparelho, o equipamento estiver pronto, paralelo com as bobinas. Aí que vai ser? Vai ser esse processo aqui, vai estar entrando a energia, vai estar vindo para o capacitor, de vez de ser aquele capacitor triplo, que eu também fiz um. Aqui, ó, são
É outro capacitor que eu fiz. Já tá com as conexões feitas, é só depois colocar no circuito. Ele também vai ir nesse circuito aqui. Fora esse capacitor, que na minha cabeça eles funcionam como se fossem umas pilhas. A parte, em modo de dizer, a parte que vai conservar a energia mesmo, são os capacitores, igual nos equipamentos eletrônicos que a gente tem hoje. O capacitor ele mantém carga. Aí, tipo, os capacitores que não tem contato entre os polos dele, por causa que senão não serviria como capacitor. Igual lá eu vi vários vídeos sobre o capacitor quântico, que é igual esse, né? Mas aí tem uma parte que é o alumínio, que fica mais ou menos assim. Aí tem o polo positivo e o negativo. O que acontece? Nisso os dois ficavam em contato. Aí não adiantava nada, é o princípio que eu levo sempre. A energia sempre ela procura o lugar de fácil acesso, de melhor acesso para ser transmitida. Então não adianta nada você fazer aquele capacitorzão grande, sendo que aqui e aqui está em contato direto com o metal que é condutor. O alumínio ele é condutor. O que acontecia? A energia só ia entrar aqui, passar por aqui, sair e vir, pronto. Não tem importância. Agora o que eu fiz aqui? Eu fiz o princípio do capacitor em si, que é o que? O fio interno, que é esse daqui, vem nesse, sai aqui. Aí o que acontece? Aqui vocês estão vendo, né? Daqui vem para uma bobininha aqui. Essa bobina aqui já é desse. Essa bobina aqui também é desse. E assim por diante. Essas duas aqui, essas duas é desse daqui. E essas duas aqui é desse. Que tem mais outra aqui, é 3. Essas duas aqui é desse. Não está em contato. O mais próximo de contato que está aqui é o que? O papel toalha com o GANS e o carbono, que é o grafite que eu sempre uso, que eu uso como a base principal. O grafite, que é carbono puro. Aí é desse jeito. Esse outro aqui já é bem diferente, ó. Mas o princípio é o mesmo. Aqui é o negativo e aqui é o positivo. Aqui é o positivo, aqui é o... Não, aqui é o positivo e aqui é o negativo. O que acontece? Essa daqui está saindo para uma bobina aqui. Esse está saindo também para uma bobina aqui. E essa bobina aqui. Aqui está saindo para essa bobina aqui e essa daqui. Elas estão em paralelo uma com as outras, mas não está tendo o contato. Pela minha capacidade de pensamento, que eu sou leigo no assunto em si. E também nem estudo eu tenho, só tudo que eu tenho hoje em dia que eu sei é autodidata, tanto que eu escrevo mal pra caralho. Que eu não guardo mesmo que hora que eu tenho que colocar S, C ou C cedilha, acentos, daí não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Mas fora isso, tirando o pessoal meu, o que eu entendo é o que? Quando que o aparelho está pronto, igual a reflexão que eu fiz, ele vai o que? Ele vai consumir energia, como qualquer ser vivo, qualquer coisa. Primeiro vai consumir energia. Consumindo a energia, o que faz? Tem que depositar essa energia em algum lugar. Igual a gente quando que consome alimento, a gente tem que depositar o alimento nosso em algum lugar. A gente tem que conservar a energia. A gente transforma a energia em gordura, os açúcares em gordura e deposita no nosso corpo entre os músculos. A gordura, que depois vai ser dissolvida com o nível de coisa de diabético, não sei como chama, vai ser diluído, vai ser queimado pelas nossas células. Mas o que acontece? A gente primeiro consome e deposita, guarda, é uma coisa. Aqui vai estar entrando eletricidade. O princípio é quase que o mesmo na cabeça minha, mas não é a mesma coisa que um ser orgânico. Isso aqui é um equipamento eletrônico, elétrico. A energia vai estar entrando, ele vai estar consumindo e guardando. Guardando aonde? Nos capacitores. Em volta dele, no núcleo desse capacitor mesmo, ele vai, mesmo assim, ele vai servir como um depositor de energia. Aqui, ó, aí tá produzindo plasma, guardando energia,
emitindo plasma e guardando plasma aqui dentro. Vai ser como se fossem os músculos, onde que a gordura fica depositada na nossa bainha que a gente tem na barriga mesmo, que dá aquele acúmulo de gordura, onde que a energia está sendo depositada para depois ser usada. Aí com o tempo, o que acontece? Ele vai saturar. Depois de saturar, ele vai emitir eletricidade. Vai emitir energia. Aí vai ajudar a baixar o consumo. Que aí não vai estar precisando de alimentar. Ele vai estar alimentando um pouco e produzindo tantas vezes mais. Esse é um princípio que eu penso que os magraves serve todo o equipamento, não só as bobinas, mas os capacitores. As bobinas vai estar desenvolvendo na produção de plasma e os capacitores vai estar guardando plasma, energia plasmática e depois emitindo nos equipamentos. E fora isso, tá aqui minha pecinha que eu já deixo pronto ali já. Esse daqui é o meu V2, que na verdade também não é um V2 em si, mas que ele vai entrar nisso aqui. Só tô tentando ver se eu bolo um jeito para ele ficar utilizável no equipamento todo, para não ficar só uma peça extra inútil. Mais para frente eu vou resolver. Outra coisa que eu também estou usando muito, essas bobininhas que eu fiz, que eu peguei um fio flexível, tirei as cerdas dele e embobinei uma a uma. Tem cerca de quase que 200 voltas esse trem aqui. Volta pra caramba. Cada bobininha dessa aqui, ó. Que aí depois de pronto eu junto elas. O que acontece? Os testes básicos que eu fiz e de pensamento mesmo, eu vi que também ajuda na produção de plasma. Só essa bobina ela também funciona como uns magravos pequenininhos. Aí tem outros aqui que eu fiz que vai ser colocado. Deu trampo e trabalho para fazer, viu? Vixe. Fiquei enrolando cobrinho, fiozinho por vários tempos. É manual. A mão isso demorou pra caramba. Aqui tá os outros capacitores que igual eu vi no outro rapaz que postou o capacitor que ele fez com a base de orgon, o princípio que as caixas orgônicas tem. Até perguntei para ele como que era o capacitor, qual a ideia dele, já estava mais ou menos com a cabeça para esse lado, além do plasma usar o orgon junto. Aí com a base que ele explicou mesmo, eu fiz isso daqui, que ele é o que? Ele é alumínio, as voltas de alumínio e papel com ganso e o algodão. Aí depois ele não está pronto, depois eu vou pegar e vou invulcrar ele todo com plástico, tipo papel sulfilme, alguma coisa assim, para ele ter a mesma base se fosse tipo uma caixa de orgon. E aqui é outras coisinhas à toa. Aí agora eu tô no processo de quase que final, né? Tipo, as peças principais já tá pronta. Agora eu tenho que escolher uma dessas madeiras que vai ser a base, colocar o equipamento e instalar cada peça em cada lugar. Só vou demorar mais um pouco, que eu quero, com o jeito que eu tô pensando aqui, que eu tô bolando, que o capacitor é o responsável de manter a energia, ele guarda um pouco de energia nele. Então eu vou fazer uma porrada de capacitor ainda. Esse fiozinho aqui, tudo aqui, ó. Daqui tudo eu vou fazer tudo de capacitor. Alguns desse capacitor quântico aqui que é redondo, mas esse daqui eu já... O princípio dele importante que era esse eu já fiz já. Que é esse daqui que tá prontinho. Só falta eu fechar os últimos dois polos dele para ele sair um fio de um lado, um outro fio de outro, que vai vir em paralelo com uma grave. E esse daqui vai ser os outros capacitores, tudo que eu vou usar como se fosse esse. Por aquele esqueminha de 3 capacitor saindo. E o que acontece aqui? Vai funcionar só com o polo o positivo, que a rede vem. Bom, igual uma grave é mesmo. Mas fora isso,
nesse mesmo equipamento eu vou fazer uma bobina só para o negativo, que quando a energia passa pelo equipamento que eu mando, ela volta para voltar para a rede, que também eu posso utilizar esse retorno dela como um meio de produzir mais plasma, que aí eu vou fazer outra bobina dessa daqui, bem grandona mesmo, com essas molinhas. Por isso que eu fiz essa porrada de molinha, que essa aqui vai servir principalmente só pro retorno da rede, na parte que eu vou fazer. Aí eu já vou terminar esse vídeo, que isso aqui já ficou grande pra caramba já. Um abração pra vocês. Qualquer coisa, dica, puder me dar sobre a produção de plasma, ideias que podem vir, eu posso vir a usar, ou até crítica mesmo, estou disposto a ouvir e melhorar o trabalho meu. Falou!